Hoje não é um vídeo de julgamento, não é um vídeo de eu avisei, não é um vídeo sobre quem estava certo. É um vídeo triste, muito triste. O Gabriel Ganley morreu aos 22 anos. E antes de qualquer coisa que eu vá falar aqui, eu quero deixar meus sentimentos à família dele. Principalmente a mãe dele, que acompanha o meu trabalho, que assiste os meus vídeos e que sabe que, independente de qualquer opinião que eu tenha tido sobre as escolhas dele, eu sempre desejei o melhor para o Gabriel. Quem acompanha o canal Rodrigo Góes sabe. Eu demorei para gravar esse vídeo. Demorei. Eu precisava de tempo para processar isso longe da câmera. Enquanto muita gente correu para postar primeiro, eu precisei primeiro reagir como um ser humano antes de reagir como Rodrigo Góes, o criador de conteúdo. Porque o Gabriel, pessoal, ele não era um nome aleatório no meu canal. Eu acompanhei a trajetória dele de perto. E quando eu vi a notícia no sábado, eu não consegui pensar na câmera, em thumbnail, em título, em algoritmo. Eu fiquei triste de verdade. O importante aqui não é ser o primeiro, é fazer um trabalho sério e respeitar o jovem Ganley. E é exatamente por causa disso que eu vou começar essa conversa pelo que agora a gente realmente sabe. O Gabriel foi encontrado no apartamento dele em São Paulo, na manhã de sábado, sem sinal nenhum de violência. O caso foi inicialmente registrado como morte súbita e a perícia foi acionada. Nas primeiras horas, teve muita especulação de bastidor. Minha DM estava pipocando, as pessoas me ligando sem parar. Na hora, eu não consegui lidar com nada disso, mas tudo apontava para um quadro de hipoglicemia associado ao uso de insulina no esporte. Para quem não sabe, insulina é muito utilizada no fisiculturismo. Eu não vejo benefício nenhum, o risco não compensa, mas isso fica para outro vídeo. Muita gente cravou essa narrativa. Eu não cravei. E eu vou explicar o porquê. Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio, são 15 horas e 12 minutos. E o atestado de óbito foi divulgado. A causa oficial da morte do Gabriel não foi hipoglicemia, foi cardiomiopatia hipertrófica, que é uma condição cardíaca em que o músculo do coração fica anormalmente espesso, ele fica diferente. É uma das principais causas de morte súbita em atletas jovens no mundo inteiro. Aquele caso clássico do jogador de futebol que cai morto no campo, do maratonista que cai na linha de chegada. E aqui eu preciso falar uma coisa muito séria para vocês, porque é exatamente o tipo de simplificação que eu não vou deixar passar. Tá difícil, galera, perdão, velho. A cardiomiopatia hipertrófica, ela tem um componente genético? Tem sim. Tem gente que nasce com essa predisposição e nunca descobre, mas isso não isenta os anabolizantes. Pelo contrário, o estilo de vida high level fitness, né, de quem usa hormônios de forma pesada, fisiculturistas, protocolos hormonais pesados, desidratação severa para subir no palco, estresse cardíaco brutal, anos de sobrecarga no coração, é exatamente o tipo de combinação que detona um coração que já tem essa vulnerabilidade silenciosa. Então, se o coração já tem essa predisposição, os anabolizantes amplificam o problema. O Gabriel pode ter nascido com uma fragilidade que ele nem sabia que tinha. E o esporte que ele amava pode ter acelerado o que aconteceu sábado. A gente nunca vai saber com 100% de certeza quanto cada coisa contribuiu. Mas a gente sabe, cientificamente, que essa combinação é extremamente perigosa. E aqui eu preciso falar de uma coisa que eu defendo no canal desde o meu primeiro vídeo. Eu sou contra o uso de hormônios em atletas jovens. E quando eu falo jovem, eu falo de quem tem menos de 25 anos. Por que 25 anos, Rodrigo? Porque é a idade em que o cérebro termina de se formar. Não é um número que eu inventei, é a ciência básica de desenvolvimento neurológico. Eu sempre friso isso aqui no meu canal. Além disso, você ainda está em construção. O sistema endócrino está em construção. O sistema cardiovascular está se adaptando. E você toma decisão de longo prazo com uma cabeça que ainda não terminou de amadurecer. O Gabriel tinha 22 anos. E eu sempre falei aqui e vou repetir mais uma vez. Nunca, em hipótese nenhuma, fazer protocolo hormonal sem acompanhamento médico. E eu quero que você preste atenção nessa parte, porque eu vejo gente confundindo isso o tempo todo. Médico não torna o uso seguro.
Médico faz um controle de danos. Tem uma diferença, pessoal, uma diferença enorme. O que o médico faz é monitorar o que o protocolo está fazendo com o seu corpo. Ecocardiograma, eletrocardiograma, Holter, exame de sangue completo, marcadores hepáticos, renais, cardíacos. É isso que detecta cardiomiopatia hipertrófica antes de virar algo muito ruim e que não tenha volta. É isso que detecta hipertrofia do ventrículo esquerdo, causada por anos de ciclo. É isso que pode pegar uma alteração silenciosa antes de virar morte súbita. E eu fico reflexivo, porque há 2 semanas eu gravei um vídeo falando especificamente do Gabriel e do Mátila. E nesse vídeo eu falei que eu estava preocupado com o coração deles. Eu cheguei até a indicar um médico brasileiro que faz esse tipo de acompanhamento em atletas. Eu não estou falando isso para dizer que eu estava certo. Eu tô falando isso porque dói, mano. Dói muito ter feito esse alerta e ter visto 2 semanas depois exatamente o tipo de desfecho que eu temia, que eu estava preocupado. Eu queria de verdade ter estado errado. Agora eu quero falar um pouco sobre quem era o Gabriel Ganley. Porque a internet conheceu aquele fisiculturista imenso, mas tinha um menino inteiro antes disso. O Gabriel era carioca e desde criança ele era um competidor nato, só que não no formato que a gente imagina. Antes da musculação, o Gabriel jogava Pokémon. Eu também jogava, eu tinha um Game Boy, jogava Pokémon Yellow. Pra quem não sabe, eu sou viciado em animes. Eu amo animes. E só que o Gabriel, cara, ele não jogava brincando, era competitivamente. Ele foi um dos 8 melhores jogadores de Pokémon TCG da América Latina. Ele viajou para os Estados Unidos para disputar o campeonato mundial em Indianápolis e voltou como o brasileiro mais bem colocado da competição. Olha que massa, cara. Pensa nisso por um segundo. Brasileiro, adolescente, sentado numa mesa dos Estados Unidos para competir no mais alto nível de um jogo japonês contra os melhores do mundo e voltando como o melhor brasileiro do circuito. Isso já dizia muito sobre o tipo de pessoa que o jovem Ganley era. Disciplina, estudo, obsessão. Para quem não sabe, ele estudou com a Mel Maia, que é aquela atriz famosa, e ele era bolsista, ele sempre tirou notas excelentes. O garoto era muito inteligente. Quando ele fez 15 anos, ele largou as cartas. Poxa, ele poderia ser um dos melhores do mundo, já pensou? E ele foi pra luta, né? Boxe, jiu-jitsu, wrestling, e depois ele veio para musculação. E tem um detalhe nessa fase que eu acho que ninguém tá falando, mas é importante. A mãe dele limitava o treino a 3 vezes por semana na adolescência. Ele tinha uma mãe muito presente, cuidando, pondo limite, como toda mãe boa faz. Mais tarde, ele foi cursar Educação Física na UFRJ. Ele fez 2 anos só, não finalizou a faculdade. E nesse período, a rotina era pesada, cara. Ele acordava às 5 da manhã, ia de bicicleta para o estágio, treinava por horas, ia para a faculdade e ainda gravava conteúdo de madrugada. Ele defendia o fisiculturismo natural, o drug free, do mesmo jeito que eu defendo. Ele competiu uma vez no fisiculturismo e competiu de forma natural. Em 2023, jovem Ganley se mudou para São Paulo e no ano passado ele decidiu mudar de caminho. Ele anunciou para os seguidores que tinha começado a usar as substâncias, né? Começado a usar o suco. Tem um react completo aqui no canal, obviamente, eu o aconselhei muito. Ele passou a falar abertamente sobre essa jornada nas redes sociais. Eu fiz vários vídeos do Ganley naquela época, não para humilhar, não para cancelar, para alertar, porque o Gabriel era muito novo, ele era talentoso, tinham milhões de pessoas acompanhando ele. E tinha uma plateia inteira de adolescentes olhando aquilo e pensando, se ele está fazendo, eu também posso. E protocolo de fisiculturismo de alto nível não é coisa para adolescente copiar de vídeo curto na internet. E eu aqui quero dizer uma coisa rápida, porque eu acho importante deixar isso registrado. Quando eu comecei meu trabalho aqui no YouTube, muita gente mesmo me atacou. Falaram que eu era sensacionalista, que eu queria hype, que eu queria views, tentaram me cancelar de todas as formas. E nas últimas 48 horas eu vi muita gente correndo para cravar a narrativa que ainda nem tinha laudo. Vi vídeo afirmando categoricamente que tinha sido insulina antes de qualquer documento oficial. Vi conteúdo de conscientização sendo postado em ritmo de algoritmo, não em ritmo de luto. Eu não vou citar nomes, eu não vou transformar isso em uma briga, mas eu vou deixar uma frase.
Conscientização não é aparecer depois da tragédia para surfar a primeira narrativa que aparece. É tentar evitar que a tragédia aconteça. E é ter paciência para esperar a verdade quando ela chega. Pronto. Era isso que eu precisava dizer. Agora vamos voltar para o que realmente importa aqui. O problema do fisiculturismo moderno não é simplesmente o uso do suco. É muito mais profundo que isso. O problema é a banalização. É adolescente chegando na academia querendo saber qual protocolo fazer antes mesmo de aprender a comer direito. É protocolo de atleta profissional sendo copiado por pessoas sem acompanhamento médico, sem exame em dia, sem cardiologista, sem preparo nenhum. É a cultura do choque, do tem que ser monstruoso, do tem que impressionar, do tem que viralizar. É medicamento pesado sendo tratado como suplemento básico. Eu tô vendo isso todo dia. A galera acha que o maior risco é só os esteroides anabolizantes. Não é só esteroide, é a combinação de tudo. É o coração que ninguém examinou. É a desidratação extrema. É o jovem que entra num protocolo de competidor sem ter feito um eletrocardiograma na vida. É um moleque de 18, 19, 20 anos copiando tudo que viu num corte de podcast de 15 segundos. Eu amo esse esporte. Eu amo o fisiculturismo. Ele me formou como profissional, como atleta natural, como pessoa. E é exatamente por isso, porque eu amo esse esporte, que eu não posso ficar calado vendo ele virar isso. Não existe razão nenhuma para um menino de 22 anos estar fazendo protocolo pesado. Não existe pressa que justifique. Não existe troféu que valha. Não existe contrato que pague. Essa conversa precisa acontecer enquanto ainda dá tempo. No fim das contas, o que aconteceu sábado foi simples e devastador. Morreu um garoto de 22 anos, um jovem cheio de sonho, cheio de vontade de vencer, que inspirava milhões de pessoas, que tinha planos, que tinha família, que dizia que sonhava em ser pai e que tinha uma mãe que amava muito ele. Nenhuma visualização vale a vida. Eu espero de coração que essa tragédia abra os olhos de muita gente, dos adolescentes que estão pensando em começar, dos pais que não sabem o que o filho anda fazendo, dos coaches que banalizam protocolos extremamente perigosos e que sirva também para uma coisa concreta. Se você treina pesado, se você usa qualquer substância, faça uma avaliação cardiológica completa, por favor. Hoje, não amanhã. Procure um médico sério. Tem profissionais éticos no Brasil que fazem esse trabalho de controle de danos. Eu já indiquei alguns nomes aqui no meu canal. E quem quiser procurar, vai achar. Saúde não pode virar aposta. E nenhum físico vale mais do que continuar vivo. Descanse em paz, Gabriel. Descanse em paz, irmão, que Deus ilumine a sua jornada espiritual. Você foi um jovem que eu tive a honra de conhecer. E graças a Deus você passou pela minha vida, mano. Você foi super gente boa comigo, sempre me tratou super bem e... Deus te abençoe, irmão. Deus abençoe a sua jornada espiritual, o seu caminho. Você vai fazer muita falta aqui. E eu nunca vou esquecer os momentos que a gente teve, as conversas. Foi uma honra ter te conhecido, ter apertado a sua mão, ter te abraçado. Descanse em paz.